Saudações, quarto ano, belezinha? Estamos aqui no capítulo 10, tá? Vamos lá. O que são e para que servem os pontos cardeais? Tio, o que são pontos cardeais? Chegamos a vê-los no início do ano, tá? Lembra? Norte, sul, leste, oeste? E para que servem eles? Vamos entender isso aí. Investigando sombras. Tem uma imagem aqui muito legal, tá? Duda e irmãozinho assustados com uma sombra, né, projetada. Na verdade, apenas um gatinho na árvore. Você já reparou como nossas sombras ficam diferentes ao longo do dia? Elas mudam de direção e de tamanho, sim. Número 1, vocês acham que existe algum padrão para o comportamento de nossas sombras? Discuto com um colega, existe um padrão? Não. Depende da luz, da posição que você está, tá? 2. Com sua dupla, encontre um local ensolarado em sua escola, ou no caso na sua casa. Eu acho que não vai estar, né, um dia ensolarado quando vocês estiverem vendo esse vídeo. E trace com um giz a sombra de vocês, formada no chão, em 3 horários diferentes do dia. Então, escolha um local do seu quintal, tá? E, por exemplo, quando você acordar, sei lá, às 10 da manhã, onde a sua sombra está. Depois às 2, depois às 5. Você vai verificar que ela vai mudar, vai para o mesmo local, tá? Ela vai mudando de posição. Observem a posição do Sol em cada um desses momentos. Registrem suas observações a seguir. Então, esse aqui vai ter que ficar para casa, porque vocês vão ter que precisar de diferentes horários. Eu indico manhã, meio-dia e tarde. Ou quando vocês acordarem, não sei a hora que vocês acordam, às 9, 10. Depois, vai a cada 3 horas, vai facilitar. Você acorda às 10? Às 10 horas. Depois, 1. Depois, 4. Vamos lá. Aí depois vai colocar aqui o horário que vocês, né, registraram isso aí. E a posição dela. Onde o Sol estava no caso, tá bom? 3. Com base nas suas observações, o que vocês podem concluir? A gente pode concluir, deixar vocês fazerem, mas a conclusão é até óbvia, mas vamos lá. Aqui embaixo já temos um desenho para ajudar, tá? Você deve ter percebido que a sombra sempre se forma na direção contrária à posição do Sol e que ela é maior quando o Sol está mais baixo, diminuindo de tamanho à medida que ele fica mais alto no céu. Isso ocorre porque a luz se propaga em linha reta. Então, observem só, tá? É como se ele tirasse de fato, observasse o Sol às 9 da manhã, ao meio-dia e depois às 4 da tarde. O Sol ele vai fazendo o seu movimento e a nossa sombra se projeta do lado contrário, ok? Número 4. Observe as imagens abaixo. O que podemos concluir sobre a posição do Sol em cada uma delas? Na primeira, o Sol está, no caso, do lado contrário da pessoa. E a sombra se projetou à frente deles. Nesse caso aqui, o Sol está à frente do rapaz de bicicleta. Por isso que ela se projetou... Perdão, a sombra dele está bem rentezinha a ele. Ou seja, o Sol está bem acima dele, tá? Mais uma questão aí, ó. O Sol se movimenta? O Sol se movimenta? Vamos descobrir se o Sol se movimenta? É uma boa pergunta. Você certamente ouviu falar que o Sol está no centro do sistema solar. Também não deve ser novidade o fato que a Terra, assim como os demais planetas, gira ao redor do Sol, em movimentos de translação em torno de si mesma numa rotação, tá? Então a Terra dá um giro em torno de si mesma e também gira em torno do Sol, tá bom? Esses são os 2 principais movimentos da Terra, não são os únicos, tá bom, gente? Está situado em uma galáxia chamada Via Láctea. O universo possui cerca de 2 trilhões de galáxias
Ou seja, gente, estamos em uma galáxia. O universo possui trilhões de galáxias. Existem tantos planetas, tanta coisa que a gente não sabe por aí. E todas elas estão em movimento. Assim, para falar sobre movimento dos astros, precisamos definir o que é movimento, pois nenhum astro está absolutamente parado no universo. Então, o que é o movimento? É a variação de posição de um objeto em relação a um referencial. Gente, movimento, tá? Se movimentar, se mexer, sair do lugar. Já reparou que quando viaja de ônibus, o que está dentro dele parece parado, enquanto que está fora parece se mover? É isso mesmo. Se tomarmos como referencial algo dentro do ônibus, como você mesmo, diremos que uma pessoa dormindo ao seu lado está parada. Mas se tomarmos como referencial uma árvore, diremos que o ônibus e que o que está dentro dele está em movimento. Tá. Tudo isso para dizer o seguinte: se eu estou dentro do ônibus, eu estou parado. Eu olho para fora. Então, eu estou dentro do ônibus. Eu vejo a árvore fazendo assim, ó. E foi embora. Ficou pequenininha, foi embora. Então, como eu estou parado sentado, parece que quem está se movendo é quem está lá de fora. Então, quando eu estou, por exemplo, andando de avião, eu olho pela janela, eu vejo as coisas se moverem. Quando eu estou de carro, vocês estão de carro com seus pais, com sua mãe, com seu pai, com seu tio, ou de ônibus. Você está sentadinho, paradinho, e as coisas estão passando. Então, pelo referencial, parece que quem se move é o objeto. O Sol, por exemplo, você está vendo o Sol cruzando o céu. O Sol está parado. É a Terra que está fazendo assim, ó. Então, é a Terra que se move, parece que é o Sol que está se movimentando. Ao mesmo tempo, se você está mudando o referencial, se você está do lado de fora, quem está do lado de fora está vendo o ônibus passar, está vendo um carro passar, entre outras coisas. Depende da referência, tá bom? Número 1. Pensando no modelo do sistema solar que conhecemos, com todos os planetas girando ao redor do Sol, discutam e registrem qual é o referencial para esses movimentos. O próprio. 2. Agora pense no movimento de rotação. No caso, quando a Terra faz o giro em torno de si mesma. Qual seria o referencial quando falamos desse movimento do planeta ao redor de si mesmo? Então, deixa eu ver aqui. Tá. Então, quando a Terra está girando, qual é o referencial? Continua sendo o Sol. 3. Tome a Terra como referencial agora. Em relação à Terra, o Sol está parado ou em movimento? Em relação à Terra, se eu estou na Terra, parece que é o Sol que se movimenta, ok? Tio, está confusa. Sim, é porque eles estão tratando de questão de referencial, que é um conceito um pouco mais complexo. O referencial é a minha referência. Então, se eu estou na Terra, parece que é o Sol que está se movendo. Na verdade, quem está se movendo é a Terra. E se eu estou, por exemplo, lá no espaço de foguete, olho para a Terra, eu vejo que na verdade a Terra está se movimentando. Depende do meu referencial. Você vai ter aqui mais uma vez a questão de movimento aparente do Sol. O que é o movimento aparente do Sol? Nós vamos perceber que o Sol nasce em um local e ao decorrer do dia ele se põe, ele cruza o céu. Mas é um movimento aparente, porque parece, mas ele não se move. É a Terra que está fazendo a sua rotação, tudo bem? 4. Vamos observar o movimento aparente do Sol? Em duplas, explorem o planisfério celeste dado pelo seu professor ou utilizem um dispositivo para conhecer e explorar o software Stellarium. Façam essa exploração utilizando diferentes localizações e épocas do ano. Percebam como os pontos de nascer e pôr do Sol são diferentes e como o Sol sempre se movimenta no horizonte de leste para oeste. Então, quem puder baixar o programa, vai ser bem legal, mas não é obrigatório porque eu não sei se vocês têm computador, tá? O meu mesmo não aguenta esse programa, não. Pontos cardeais.
Então, tio, o que é isso? Norte, sul, leste, oeste. Então, temos a imagem, né? Algumas imagens da Rosa dos Ventos, que essa estrela tem esses pontos cardeais. Então, no número 1, há um símbolo presente em todas essas praças. Você conhece o que ele significa? Sim, uma Rosa dos Ventos. Ele indica para que serve uma Rosa dos Ventos? Uma bússola, sempre apontando para o norte. Nos ajuda nessa localização. Em Piabetá, eu não sei, mas em Magé tem uma Rosa dos Ventos em frente à matriz da Nossa Senhora da Piedade, em frente à Igreja Católica. Vamos lá. As perguntas a seguir. Só um momentinho. Vamos lá. As perguntas a seguir são um guia de pesquisa para seu grupo. Pesquisem, registrem pontos importantes no espaço fornecido e produzam um cartaz com as informações encontradas. Vocês podem incluir outras informações que julgarem interessantes. A. O que são pontos cardeais? Quais são eles? Tá tranquilinho, já estamos no início do ano. Só para relembrar, o que são pontos cardeais? Quais são os pontos cardeais? Dica, são 4. B. O que são pontos colaterais? Quais são eles? Dica, também são 4. C. Para que servem os pontos cardeais e colaterais? Resposta super simples. D. Como os pontos cardeais e colaterais aparecem na Rosa dos Ventos? É até interessante desenhar a Rosa dos Ventos, tá bom? Onde aparece a Rosa dos Ventos? Na bússola, no mapa, tá? Sempre aparece para nos ajudar na localização. Vamos ver aqui. Um erro de orientação pode ter graves consequências. O formato de estrela da Rosa dos Ventos facilita a visualização das direções cardeais, mesmo com o balanço dos barcos, onde ela é muito usada. A identificação dessas direções deve ser bastante precisa, pois mesmo uma pequena variação pode causar um grande impacto quando a distância é grande. Em 1989, há 31 anos atrás, o erro na direção de navegação de um avião causou um dos mais famosos acidentes aéreos do Brasil. O avião deveria voar de Marabá a Belém, mas com o erro de direção foi parar no Mato Grosso. Sem combustível e sem saber onde estava, o piloto fez um pouso forçado na mata fechada do município de São José do Xingu. O erro de direção, nesse caso, foi bastante grande, mas mostra como a orientação correta é essencial em viagens aéreas e marítimas. Então, se você pretende ir para estudar ou trabalhar na marinha, aeronáutica, é super importante saber lidar com as orientações da Rosa dos Ventos, tá bom? Vamos lá. O Sol e os pontos cardeais. Muito bem. Sabemos que o Sol nasce no lado leste e se põe no lado oeste, mas não exatamente nos pontos leste e oeste, todos os dias do ano, certo? Sim, às vezes, como a Terra tem a sua inclinação, há dias que o Sol pode, mesmo assim na leste, vai mudar o seu ângulo. Isso mesmo. E o Sol está nascendo daquele lado, então ali é o lado leste. Mas será que é possível encontrar os exatos pontos cardeais pelo movimento do Sol? E aí, os exatos pontos cardeais? 1. Em pequenos grupos, discutam como encontrar as direções cardeais por meio da observação do movimento aparente do Sol. Utilizem o espaço abaixo para registrar suas ideias, tá? É isso, por hoje é só. Beijo, beijo.